Pode parecer que não houve dificuldades ao ver a carreira brilhante desse gênio da bola, mas nem tudo são flores. Messi foi praticamente rejeitado por 2 clubes argentinos, River Plate e Newell's Old Boys. Como se não bastasse, ao chegar na Espanha, o pequenino Messi quase foi rejeitado pelo Barcelona também. Isso devido a alguns fatores, sendo um deles a baixa estatura do garoto. Mas uma vez que ele estava em campo, ele simplesmente se transformava. Ele era muito baixinho, era tímido e quieto. Mas quando o Messi estava jogando, ele era outra pessoa. Ou o Barcelona o contratava, ou o clube perderia aquela joia por motivos bobos para qualquer um dos gigantes europeus. A Europa inteira estava de olho no gênio de apenas 13 anos de idade. Sente-se e divirta-se. A história surreal por trás do surgimento do gênio da bola, Lionel Messi. Quando o nome de Carles Rexach vem à tona, quase sempre é para contar a mesma história. Foi ele, como diretor esportivo do Barcelona, quem levou Lionel Messi à Catalunha. Em meados dos anos 2000, Carles, que na época era diretor técnico do Barcelona, recebeu um alerta que mudaria a história do Barcelona para sempre. Em outro daqueles dias agitados, Horácio, um agente argentino especializado em futebol juvenil, entrou em contato com Carles porque queria chamar sua atenção para um jovem jogador. Carles, há um menino argentino que é um fenômeno. Você tem que conhecê-lo o mais rápido possível. Pela forma como mencionou a sua genialidade, pensei que estivesse falando de um jogador de 17 ou 18 anos. Mas não, esse garoto tinha 13 anos. Esse jovem jogador era Lionel Messi. Resumidamente, Carles, depois de tantos anos em busca de um gênio da bola, tinha acabado de encontrar a joia perfeita para o Barcelona. Todavia, houve várias coisas que dificultaram. Messi não fazia parte da União Europeia. Havia também o problema de um menino tão jovem ser visto apenas como um projeto de longo prazo. E depois havia sua família. O que sua mãe e seu pai fariam em Barcelona? Não vou ficar de olho nele, é muito difícil contratar alguém tão jovem, disse Carles ao agente. Mas Horácio, o agente argentino, continuou insistindo e finalmente Carles deu a ele uma opção. Vamos fazer isso, eu disse a ele. O clube vai pagar a viagem dele ao Barcelona. Vamos tê-lo aqui por 2 semanas com sua família e podemos avaliá-lo. Se ele for tão bom quanto você disse, veremos o que podemos fazer. Não só a idade, não só a nacionalidade. Aos 9 anos de idade, Messi foi diagnosticado com deficiência do hormônio de crescimento, uma doença rara e prejudicial ao crescimento do corpo, causando baixa estatura. Na Argentina, o Newell's se recusou a pagar pelo tratamento hormonal, assim como o River Plate. Mal sabiam eles que aquele baixinho se tornaria o melhor jogador do mundo tempos depois. No Barcelona, a história poderia ser diferente, e assim a família de Messi fez as malas e foi para a Espanha. Quando Messi chegou a Barcelona, Carles, o diretor do Barça, estava em uma viagem internacional. Assim que voltou, ele conversou com os treinadores que vinham lidando com Messi para saber o que eles achavam do jovem garoto. Ele foi direto e reto e então perguntou a cada um deles: "Você assinaria com este garoto?" Alguns deles disseram que sim, que ele era um jogador muito bom, mas ainda havia o problema mencionado anteriormente sobre a contratação de um jogador tão jovem e fora da União Europeia. Por outro lado, alguns treinadores hesitaram em relação à sua contratação. Eles não achavam que um jogador tão pequeno e magro pudesse ter sucesso. Mesmo assim, eles não conseguiram chegar a um acordo sobre o que fazer com o pequeno Messi. Então decidiram marcar uma partida para que o diretor mesmo pudesse observá-lo e tomar uma decisão. Foi uma partida complicada, porque ele jogou contra garotos 2 anos mais velhos que ele, apenas para testar suas habilidades, para ver se ele estava à altura do desafio. O jogo era às 17 horas de um dia de semana. Cheguei ao campo às 5 e ponto. Você tinha que entrar em campo pela parte lateral de escanteio e assim que cheguei, o árbitro apitou para marcar o início do jogo. Enquanto caminhava para o banco, observei o jogo. Eu observava aquele menino brincar a cada passo que eu dava e isso foi o suficiente. Cheguei ao banco, me sentei e disse aos 2 treinadores que estavam lá: "Contrate-o. Nem pense 2 vezes. E se alguém perguntar, diga que é minha decisão", disse Carles Rexach. O diretor levou 5 minutos, o mesmo tempo que levou para caminhar da bandeirinha do escanteio até o banco, para perceber que, a menos que algo estranho acontecesse, ele seria um jogador de primeira classe. Eu estava envolvido com futebol há muitos anos e tive a oportunidade de assistir a muitos jovens jogadores brilhantes. Mas Messi era completamente diferente de todos os outros. Eu nunca tinha visto nada parecido. Ele fez coisas incríveis para um garoto de sua idade.
As mesmas coisas que ele ainda faz hoje, mas daquele tamanho. As crianças que fizeram este teste junto com Messi também jogaram muito bem, mas Messi era diferente de todos. Ele tinha a bola o tempo todo. Quando ele perdia a bola, ele pressionava o jogador e recuperava rapidamente. E o mais impressionante de tudo, ele estava fazendo isso contra jogadores muito mais velhos e muito mais altos que ele. Fora do campo, ele era tímido e quieto. Dentro de campo, ele era outra pessoa. Ele nasceu para vencer. Depois disso, foram algumas semanas complicadas. E isso costuma acontecer quando você tem um jovem talento tão grande em suas mãos. O diretor do Barcelona estava com muito medo. Tive medo de não conseguirmos manter um jogador tão talentoso assim conosco. Foi então que Carles ligou para o então presidente do clube, Johan Gaspar. "Não me incomode", ele exclamou quando eu disse a ele que queríamos contratar Messi. "Ele tem apenas 13 anos. Quem no mundo vai se lembrar de nós daqui a 8 ou 10 anos, quando ele estiver jogando no time principal?" Vendo as coisas em perspectiva agora, você pode se surpreender com a reação dele. Mas é normal, porque quando se dirige um clube tão grande como o Barcelona, não é fácil pensar a longo prazo. Você pensa nas coisas do dia a dia, você nunca pensa sobre o que pode acontecer em 8 anos. Palavras do ex-diretor do Barça. Enquanto eles se decidiam, Messi jogou com várias equipes juvenis. As equipes A e B e ocasionalmente a equipe C. Sempre amistosos, pois não podiam incluí-lo em nenhuma competição oficial. Mas nem ele, nem seu pai se sentiam confortáveis nessas circunstâncias. Eles estavam ficando cansados de esperar. Quando surgiu a perspectiva de Messi ir para outro clube, como o Real Madrid ou Atlético de Madrid, Carles foi convencido de que eles deveriam agir rapidamente. Além disso, Messi já havia se machucado. Ele quebrou a fíbula, um osso fino da perna, e ficou 2 meses sem jogar. Essa foi uma situação difícil, ainda mais para uma criança. Messi e seus familiares estavam em outro país, em outra cidade, longe das pessoas próximas. A mãe dele tinha voltado para a Argentina, sem os amigos e ainda por cima, sem poder nem jogar futebol. Um dia, seu pai me ligou. "O que vamos fazer? Meu filho e eu não vamos nos preocupar. Se não resolvermos isso logo, voltaremos para a Argentina." Sua irritação era justificada. Os pais de Messi disseram que eles já haviam ido várias vezes ao clube, mas sempre pedia que voltassem no dia seguinte. Algumas pessoas disseram que era uma loucura contratar Messi. As coisas não iam bem no Barcelona e o clube estava à beira da falência. Mas uma coisa era certa: alguns agentes da alta cúpula do Barcelona não aceitaram perder aquela joia. Então foi marcada uma reunião com o pai e Horácio, o agente argentino, que representava a família Messi. Era final de tarde, dezembro de 2000. Josep Maria Minguella e Carles Rexach tomavam uma cerveja gelada no Pompeia Tênis Clube de Barcelona após uma partida. Também presente no encontro, no alto da colina, estava Jorge Messi, pai de um jovem argentino que se tornaria o melhor jogador de futebol do mundo. O encontro do clube de tênis foi então marcado na tentativa de fechar o negócio, e foi aqui que o famoso guardanapo foi assinado com as seguintes palavras: "Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000, na presença de Josep Maria e Horácio, Carles, diretor esportivo do Barcelona, concorda, sob sua responsabilidade e independentemente de divergências, em contratar o jogador Lionel Messi, desde que os valores acordados sejam honrados." As palavras acima, escritas em um guardanapo após uma partida de tênis em Barcelona, entraram para a história do futebol. Foram escritas às pressas por Carles, então diretor esportivo do Barça, na tentativa de assegurar a Jorge Messi que o clube catalão estava empenhado em contratar seu filho. O pai de Messi ficou preocupado com o futuro do filho por causa da aparente hesitação do Barça em fechar um negócio. Houve um debate entre a cúpula do clube catalão sobre contratar um garoto de 13 anos, mas poucos minutos depois de vê-lo durante um jogo teste, em setembro de 2000, Carles foi convencido de que deveriam agir o mais rápido possível. Sabíamos que aquele papel não valia nada, mas deixei claro o meu compromisso como diretor de futebol do Barcelona de contratá-lo. De certa forma, também foi um alívio para mim. A situação de Messi não era fácil, mas pelo menos com aquele pedaço de papel, havia prova de que se Messi acabasse tendo sucesso em outro lugar, não fui eu o tolo que o havia dispensado. Uma das razões cruciais pela permanência do garoto foi que, ao contrário das outras 2 equipes argentinas, que se recusaram a pagar pelo tratamento devido aos altos valores, no Barcelona, La Cueva, que era diretor-geral do clube, pagou do próprio bolso a fase inicial do tratamento e depois o Barça se encarregou de tudo, da base ao profissional. Assim como nos testes iniciais, ele simplesmente se sobressaía dos demais garotos das categorias de base.
E algum tempo depois, ainda antes da estreia frente ao Espanyol, Léo foi promovido à equipe principal 2 anos e 9 meses depois da primeira viagem incerta da família a Barcelona. Tenham cuidado com ele é muito pequeno, não o quebrem, disse Rodolfo Borrell, o primeiro técnico de Léo no Barcelona, aos outros jogadores, com os olhos particularmente focados em Piqué. O jovem Léo era tão baixinho que mal conseguia chegar à cintura de Piqué. Além da baixa estatura, Messi também era muito tímido. Como podemos ter cuidado, disse Piqué em um tom de brincadeira com os jogadores reunidos. Não podemos nem chegar perto dele, mas não demoraria muito para que descobrissem que Léo preferia falar em campo. 20 anos depois, Messi marcou mais de 600 gols pelo Barça, foi eleito o melhor jogador do mundo 7 vezes, conquistou a cobiçada Copa do Mundo e é considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos. Simplesmente zerou o game. Depois que ele começou a jogar regularmente pelo Barcelona, todos os grandes clubes europeus vieram atrás dele, como Juventus, Inter de Milão, Liverpool, Real Madrid e o Arsenal foi o clube que mais chegou perto de contratá-lo. Os dirigentes do Barça até jantaram com o técnico do Arsenal para ver se chegariam a um acordo. Foi na época em que Cesc Fábregas, amigo próximo de Messi, foi para o Arsenal. É incrível pensar que, por muitas razões, o feliz casamento de Lionel Messi e Barcelona pode nunca ter acontecido. Na época da contratação inicial de Messi, o clube estava em uma crítica situação financeira. Diretores mais preocupados com o próximo resultado do que com o futuro do clube a longo prazo não estavam dispostos a contratar um jogador que poderia levar anos para se desenvolver, especialmente devido aos seus problemas físicos. Não fosse a persistência de Minguella, o negócio poderia nunca ter acontecido. Como Messi era muito tímido, ele ainda contaria com a ajuda de Ronaldinho Gaúcho, que foi como um pai para o menino no Barcelona. Vou deixar a continuação desse vídeo no primeiro comentário fixado. Clique e assista. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Você acha que se Messi tivesse ido para outro time, ele teria construído essa linda história no futebol? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!